a mobilização contra o sarampo. Sábado é dia D da campanha de vacinação. No quadro Uno Saúde, o assunto é diabetes, uma doença que atinge 16 milhões de brasileiros e, se não for controlada, pode ter consequências graves. O verão está chegando e quem gosta de aproveitar as delícias da estação em praias, rios e piscinas, precisa tomar cuidado. A gente vai falar sobre as orientações dos bombeiros para evitar acidentes. E vamos conhecer o projeto que pretende fortalecer pequenas agroindústrias e abrir novos mercados para o sabor catarinense. A partir de agora, no Jornal da Uno. Olá, começamos o Jornal da Uno falando de saúde. Neste sábado será o dia D de mobilização da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Esta é a segunda etapa. Mais informações com a repórter Valéria Sense. Olá, Val. Olá, Marina. O público-alvo são pessoas de 6 meses a 29 anos de idade que estão com suas vacinas atrasadas. E em Chapecó, os 26 centros de atendimento à saúde da família vão ter doses disponíveis para atender a população. O atendimento ocorre das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. E é importante lembrar de levar a carteira de vacinação. Lembrando que o sarampo é uma doença extremamente contagiosa e que se espalha facilmente. Ele pode ser transmitido através da respiração, tosse ou espirros. Eu volto com você, Marina. Obrigada, Valéria. No Brasil, em 10 anos, o número de pessoas com diabetes cresceu 60%. São 16 milhões de brasileiros com a doença. Os dados são do Ministério da Saúde. E a diabetes é o assunto que encerra o quadro Uno Saúde, uma parceria entre a TV Uno e o curso de medicina da Uno Chapecó. Diabetes é uma doença crônica que cursa com a não produção ou a má utilização da insulina. A insulina é um hormônio, então, que vai regular a glicemia. A glicemia, ela é o nível de glicose no sangue. Quando a insulina, então, não tem a sua atuação adequada, vai cursar com uma hiperglicemia. E isso pode ser muito prejudicial para órgãos e tecidos a longo prazo. Existem alguns tipos de diabetes. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes insípidos e gestacional. Existem no Brasil 13 milhões de diabéticos, que corresponde a aproximadamente 7% da população brasileira. No mundo, existem 380 milhões de portadores dessa doença, então. A diabetes tipo 2, ela é a mais prevalente. As características do diabetes tipo 2 seria muita fome, a pessoa sente muita sede, tem muita vontade de ir no banheiro frequentemente. Além disso, ela pode relatar uma visão mais turva, as mulheres vão ter infecção de repetição vaginal e, além disso, relatam muito cansaço. Além dos sintomas que o paciente relata, é importante confirmar o diagnóstico com o exame de sangue. O tratamento ele é, em alguns casos, medicamentoso, e também, às vezes, se faz necessário o uso de insulina. Além disso, é importante o paciente fazer exercícios físicos e ter uma dieta equilibrada, rica em fibras e gorduras derivadas de peixe, azeite de oliva e sementes oleaginosas. Os agravos do diabetes tipo 2 pode ser glaucoma, cataratas e retinopatias nos olhos. Além disso, na região dos pés e das pernas, o paciente geralmente relata formigamento e falta de sensibilidade, e isso facilita o aparecimento de lesões. Outro agravo que pode acontecer é nos rins, por causa da sobrecarga de sangue com excesso de glicose. Por isso, em alguns casos, pode ser necessário sessões de hemodiálise ou até mesmo transplantes renais. A diabetes tipo 2 pode ser prevenida, então, através do exercício físico no mínimo 4 horas por semana e uma dieta saudável, variada e preferencialmente mais natural. Depois
Depois do intervalo tem a previsão do tempo e os cuidados para garantir um verão com segurança e sem acidentes. Até já! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Quando você ouve lápis cor de pele, qual é a cor que lhe vem à cabeça? O termo cor de pele, usado para se referir a uma tonalidade de cor, ainda é muito difundido nas escolas. No Brasil, segundo dados do IBGE, 53% das pessoas são declaradas pardas ou negras, o que revela que uma única coloração não representa a pele de todos os indivíduos. Pensando no design como um caminho para a mudança social, Roberta Bezerra, em seu trabalho de conclusão de curso, buscou desconstruir conceitos ligados à cor no período da infância. Roberta desenvolveu um material didático educativo com o intuito de mostrar que cor de pele carrega diferentes significados para as pessoas. A estudante utilizou a metodologia do Design Thinking para desenvolver o projeto. Foram entrevistadas 22 professoras da rede pública e privada para saber como são trabalhadas as cores em sala de aula e qual a recepção dos alunos. O produto final foi um material composto por etiquetas com o nome de objetos que deveriam ser relacionados com as cores dos lápis e gizes de cera pelos alunos e professores. Foram dispostas 4 etiquetas nomeadas pele, para serem preenchidas com os diferentes tons existentes. O material foi disponibilizado através de um link para os professores utilizarem como didática em sala de aula. A marca Faber-Castell criou em 2018 uma nova linha de lápis de cor, nomeada Caras e Cores, em que foram lançadas 6 cores de pele para integrar a caixa de Ecolápis de 12 e 24 cores. Eu sou a Alana de Bairros e esse é o Unisciência. Até a próxima! O Jornal da ONU está de volta e agora é hora de saber como vai ficar o tempo no fim de semana. Os detalhes na previsão. No sábado, o sol aparece entre nuvens, mas não deve chover. A mínima é de 18 e a máxima de 31 graus. No domingo, as nuvens aumentam no decorrer do dia e pode ter pancadas de chuva ao longo da tarde e da noite. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Para muita gente, a chegada do verão e logo em seguida das férias é um dos períodos mais esperados do ano, principalmente para as crianças. Mas em meio a tanta euforia, é preciso estar atento aos cuidados para evitar acidentes muito comuns nessa época. Esse é o assunto do quadro Projeto Verão. Acompanhe. Olá, tudo bem? Você costuma curtir uma praia, uma piscina ou até um passeio no lago nesta época do ano? No calor, nada melhor do que se refrescar em um desses ambientes, não é mesmo? Mas claro, desde que seja com segurança. O Corpo de Bombeiros de Chapecó, para minimizar os riscos, auxilia pais e responsáveis sobre como agir em determinadas situações. Eu estou aqui com o Tenente Lazarim, do Corpo de Bombeiros de Chapecó, para conversar sobre esses cuidados que devem ser tomados nesses lugares, né? Tudo bem, Tenente? Olá, tudo bem? Então, eu podia explicar para a gente como é que esses incidentes aí, quais são os incidentes que acontecem com mais frequência e se eles são evitados? Bom, os incidentes que ocorrem na nossa região, seja em lagos, piscinas, balneários ou até mesmo no mar, eles ocorrem principalmente em função do comportamento descuidado das pessoas, né? Uma conduta negligente com a sua própria segurança ou imprudente em algumas situações relacionadas a costões e outras áreas um pouco mais íngremes. Normalmente as situações são ocasionadas em função do comportamento humano. E quais comportamentos são fundamentais para prevenir esses incidentes?
Bom, o primeiro deles é manter sempre o medo, né? A partir do momento em que a pessoa acaba perdendo o medo da água, perdendo o medo do ambiente, ela se expõe em demasia ao risco. Diferente do mar, em que nós temos uma situação em que a profundidade ela vai aumentando aos poucos, na nossa região, em lagos, em rios, em riachos, em cascatas, nós não temos isso. Nós temos uma exposição exagerada com o perigo muito próximo. Então é esse fator que prepondera quando o cidadão ele perde o medo e acaba se expondo de uma forma indevida. E qual que é a maior dificuldade que vocês bombeiros encontram para auxiliar essas pessoas, assim, na beira de lagos, na praia, né, nas piscinas? Bom, nós temos uma situação muito diferente no interior do estado de Santa Catarina em comparação ao litoral do estado. Por quê? A região litorânea ela é totalmente coberta por guarda-vidas militares e civis que estão nos postos e fazem o trabalho ostensivo junto à área balneável. O que fazer quando acontece um afogamento assim? Qual que é o correto a se fazer? Bom, o afogamento ele ocorre por uma série de motivos, né? Mas o principal que nós sempre indicamos é evitar, prevenir essa ação tomando um banho, né? Numa região com uma profundidade mais baixa, segurança, com outras pessoas tendo essa visualização, que eu nunca vá tomar banho em alguma região dessas aí, sem avisar alguma pessoa que algum acidente pode acontecer, posso ter um mal súbito e acabar me afogando, né? Mas o principal cuidado que nós temos que ter é no momento de prestar o atendimento à pessoa que está se afogando. O bombeiro ele passa por um curso de formação, no qual são ofertadas uma série de técnicas, ele aprende a manusear equipamentos, embarcações para fazer essa retirada. E o que acontece com a pessoa, com o banhista lá na ponta, né? Ele vê uma pessoa se afogando, ele tenta abraçar. Ele tenta ofertar uma mão, um braço para que essa pessoa acabe puxando e na ânsia de se salvar, a própria pessoa puxa esse ajudador, digamos assim, né? Para dentro da área de perigo. E não raras vezes nós temos aí 1, 2, 3 afogamentos em sequência em razão desse tipo de comportamento. E a questão do saber nadar ou não saber nadar, só corre risco quem não sabe nadar ou quem sabe nadar também tem esse risco, tem que tomar cuidado também da mesma forma? Todos correm o risco de um afogamento, porque como eu citei anteriormente, nós estamos aí passíveis de um mal súbito, né? A temperatura muito elevada, às vezes ingestão de bebida alcoólica aliada à alimentação exagerada, e eu, mesmo sendo um exímio nadador, posso estar me colocando numa situação de risco. A atitude prevencionista é para todos, sabendo ou não nadar, que aí sim eu tenho limite de segurança. Sim. Também com os veículos, né? Sim, com certeza. Nos balneários nós temos a circulação da moto aquática, de barcos, lanchas, e todos podem conviver harmoniosamente, desde que respeitem o limite de segurança e o limite de banhistas e dos próprios condutores. E em relação às crianças, os menores, né, que às vezes se perdem dos pais, né, qual que é o recomendado, os cuidados que devem ser tomados com as crianças, na praia, na piscina? Bom, os cuidados eles sempre são os mesmos, né? Manter vigilância. Não há como se deixar com que uma criança ou um grupo de crianças vá se banhar sem a devida vigilância, sem a devida assistência, né? Nós temos vários casos em que as crianças acabaram fugindo ou esqueceram de avisar e nesses momentos é que acabou existindo esse acidente. O importante é, desde cedo, ensiná-las, por isso o Corpo de Bombeiros Militar tem um programa que se chama Projeto Golfinho, né? Golfinho. Para que sejam ensinadas as crianças a atitudes prevencionistas que induzam a ações e medidas de cautela quando em ambiente aquático. Espero que você tenha gostado então das orientações do Tenente Lazarim. Uma ótima praia, um ótimo verão, mas lembre-se, curtir com segurança. Até a próxima. Tchau, tchau. Depois do intervalo, o projeto que está unindo pequenas agroindústrias de todo o estado de olho em novos mercados. A gente já volta. O impossível precisa ser questionado.
E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Pode falar o que quiser. Aqui tem torcida. Quando a gente vai pra rua, tem chapecoense em todos os cantos. Quando entramos em campo, temos a certeza que não estamos sozinhos. É que somos mais do que 11, somos chapecoenses. Você pode rir, pode duvidar, pode até subestimar. Mas aqui é diferente. Aqui o pelo arrepia, porque até o silêncio grita. E sempre que a gente veste essa camisa, carrega uma história, representa uma nação. Chapecó só tem uma paixão, a Chape. Porque quem torce para a Chape não sabe o que é viver sem ela. Estão abertas as inscrições para o programa Nascer. A iniciativa consiste em uma seleção de propostas para pré-incubação de ideias. O programa é financiado pela FAPESC e pelo Sebrae Santa Catarina, com o apoio do Parque Científico e Tecnológico Chapecó Arroba. As inscrições estão abertas até o dia 20 de janeiro via plataforma da FAPESC. Pode participar do edital qualquer pessoa com 18 anos completos que apresente uma ideia inovadora com potencial de desenvolvimento e relevância para a região, o estado e o país. Santa Catarina é conhecida pela força da agricultura familiar. A produção do campo é a base de muitas empresas que nasceram do sonho e do esforço das famílias. São produtos cheios de história, com a qualidade sanitária que só o nosso estado tem. Esse é o conceito de uma nova marca que une pequenas agroindústrias que querem crescer juntas. A Uno Chapecó é uma das parceiras desse projeto que nós vamos conhecer agora. Foi a coragem do tio de Kleber que fez nascer o negócio da família. O que começou como uma fábrica de embutidos no centro da cidade se transformou em um frigorífico de bovinos em 2006. Na época eram 5 funcionários, hoje são 40 e cerca de 200 cabeças de gado abatidas por semana. Vindo do mercado financeiro, Kleber chegou para prestar uma consultoria. Acabou virando sócio. O frigorífico, que fica em São José do Cedro, é uma das 34 empresas que fazem parte da Associação de Agroindústrias Alimentícias de Santa Catarina. A ideia toda nasceu com uma central de compra, né? E nós aprendemos a trabalhar com uma central de compra. Só que nesse processo a gente viu que central de compra talvez representa 1/10 do que essa união pode oferecer para o grupo, né? A associação existe há 3 anos. O objetivo inicial era facilitar as compras, aumentar o poder de negociação e garantir preços melhores. Para isso, a associação buscou o apoio de outras entidades, como o Sebrae, o Senac e a Uno Chapecó, e resolveu dar mais um passo. Assim, nasceu a marca Saborense. Desde o primeiro momento se buscou ter um objetivo final, um objetivo de venda, um objetivo de comércio, um objetivo de mercado. Por isso da marca Saborense. Saborense vem de sabor catarinense. Nós estamos no estado catarinense que tem uma evolução tecnológica, uma evolução sanitária, um diferencial muito grande de produção. Porém, nós ainda temos um grande número, um grande percentual de carnes, principalmente ainda clandestinas, sendo consumidas no mercado. E aí, como diferenciar uma pequena marca de um produto clandestino? Para garantir um produto com qualidade e segurança alimentar, a padronização de processos de controle é fundamental. É aí que entra o trabalho da Uno Chapecó. A universidade desenvolveu um manual de protocolos que deve ser seguido pelas empresas que fazem parte da marca. Caroline foi uma das responsáveis pelo trabalho. Ela conta que o estudo levou em consideração as particularidades de cada agroindústria para estabelecer os procedimentos. Então, a gente começou a trabalhar fazendo algumas visitações, entendendo as realidades, entendendo o que era cobrado ou não, quais as inspeções que haviam em cada um desses locais. Então, nós fomos, a partir daí, conectando, trazendo informações e criamos, então, o nosso manual, que fornecemos através desse programa de qualidade.
praticamente, desde que a gente nasceu, está empenhado nisso, né? Mas a partir do momento que a gente pôde ter um pouco mais de força no braço, né, e um pouco mais de inteligência para poder trabalhar, nós iniciamos. Eu creio que com 4, 5 anos nós já ajudava a tocar a máquina de fazer salame naquela época, né? Começou sem nada, né? Começamos pelando o porco em cima da tábua e fomos indo. É a força de histórias como a da família Lambi que está em cada produto da marca Saborense. Seu Cláudio, a esposa e os filhos produzem embutidos em Pinhalzinho, uma tradição que atravessa gerações. Tudo que é feito aqui tem o tempero da dedicação e do amor pela atividade. E nós, como temos uma empresa raiz, uma empresa forte, com uma família ainda envolvida no processo, isso nos traz muito mais energia e tranquilidade para poder migrar para estar trabalhando com uma associação, estar trabalhando com uma nova marca. Né? E a gente sente muito orgulho disso, por ser uma das empresas que está nesse projeto agora, por causa dessa honestidade que a gente encarou todo esse período, né? E apostamos muito nessa nova marca, porque a gente quer passar, além da nossa região que a gente atende, a gente quer passar para todo o estado, para o país, quem sabe também, o que é uma cultura, o que é produzir uma linguiça, o que é produzir um salame, né? Tendo a raiz desde lá do início, né? Crescer juntos, preservando a essência de cada um. É tudo que os pioneiros desejam. E é a aposta da Saborense para um futuro promissor. Então, a partir desse momento, nós teremos as grandes marcas com seu espaço, as pequenas marcas, mas com o mesmo potencial de qualidade, de segurança alimentar, e levando a história, a cultura e a vocação do seu povo. Eu me sinto muito orgulhoso. Me sinto orgulhoso por quê? Porque a família está bem, o meu filho, minha filha, todos estão bem e estão bem empenhados na nossa empresa. Estão trabalhando, estamos lutando. Então, para quê? Para um dia melhor, cada dia melhor para nós. E será sempre assim. O Jornal da UNO está terminando. Desejo um ótimo fim de semana para você e até sexta.